Simbora, 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 simbora. Todo mundo aí? Vamos nessa? Todo mundo a postos? Show! Na nossa aula de Brasil de hoje, nós iremos falar sobre a famosa Era Vargas. Um dos assuntos mais importantes do ano. Era Vargas, que é muito, muito, muito difícil não aparecer em uma prova de história. É muito raro isso acontecer. Então, cuidado com esse conteúdo. Esse, sem sombra de dúvidas, é um dos assuntos mais importantes do ano de vocês. Tá? Então, cuidado com ele. Lembrem que a Era Vargas ela teve início em 1930. Isso porque, em 1930, os militares, atendendo ao pedido de Vargas, derrubaram o presidente Washington Luiz. Fato esse que é conhecido pelo nome de Revolução de 30. Revolução essa que nunca foi revolução, né? A Revolução de 30, percebam, foi um golpe de Estado. Mais um dentre vários que aconteceram ao longo da história do Brasil. Mas, enfim, a Era Vargas ela tem início em 1930, quando os militares eles retiram Washington Luiz do poder e entregam a presidência do nosso país ao Getúlio Vargas. E, pessoal, a Era Vargas ela é dividida em 3 fases. E a primeira delas, a primeira fase, a gente chama de governo provisório. A primeira fase da Era Vargas a gente chama de governo provisório. Governo provisório porque, nesse momento, Getúlio Vargas ele vai governar o Brasil sem que existisse uma Constituição. O governo provisório, que vai durar 4 anos, tá, pessoal? De 1930 a 1934. Então, nesse momento, Getúlio Vargas ele vai governar o Brasil sem que aqui existisse uma Constituição. Inclusive, como não existia uma Constituição, também não existia eleição. Nem eleição para presidente, nem eleição para governador, nem eleição para prefeito. Não à toa, o Getúlio Vargas, durante o governo provisório, ele nomeou diversos interventores. E os interventores nada mais são do que governadores estaduais. Os governadores estaduais, naquele momento, eles não foram eleitos pela população. Eles foram nomeados, eles foram escolhidos pelo próprio presidente, pelo próprio Vargas. E todos esses interventores, todos eles eram militares. Todos eles eram militares. Até como forma de recompensa, né, pessoal? Os militares derrubaram Washington Luiz e entregaram a presidência do Brasil para o Vargas. Então, Vargas, até como forma de retribuição, ele coloca os militares para que eles pudessem governar os estados do nosso país. E aí é que está. São Paulo não aceita.
a população de São Paulo, os cafeicultores, eles não aceitam o fato de que São Paulo seria governada por um militar. Inclusive, um militar pernambucano, o que é ainda pior, pelo menos para eles, né? Então, Getúlio Vargas, ele se deparou com uma revolta lá em São Paulo, conhecida essa revolta como a Revolução Constitucionalista, de 1932. E também nem foi revolução, tá, pessoal? Não foi revolução. Na realidade, isso foi uma manifestação de rua. A população de São Paulo, ela não aceitou o fato de que São Paulo seria governada por um militar. Esse militar, inclusive, era pernambucano. Então, a população de São Paulo foi para as ruas. A população sendo manipulada pela imprensa, sendo manipulada pelos cafeicultores. A população ela vai para as ruas para exigir que Getúlio Vargas ele convocasse uma constituinte. A população vai para as ruas para protestar contra o governo do Vargas, para protestar pelo fato de que aqui no Brasil não estava existindo eleição, nem para presidente, nem para prefeito, nem para governador, enfim. Então a população de São Paulo foi para as ruas exigir que o Getúlio Vargas ele convocasse uma constituinte. E nesse protesto contra o Getúlio Vargas, 4 estudantes acabaram morrendo. São eles: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. É por isso que a Revolução Constitucionalista, ela também é conhecida pela sigla MMDC. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Então, na realidade, a Revolução Constitucionalista, percebam, ela foi uma manifestação de rua. As pessoas foram para as ruas, inclusive muitos estudantes, para pedir que o Getúlio Vargas convocasse uma constituinte. Nessa manifestação, houve confronto com a polícia, 4 estudantes morreram. É o MMDC. Para evitar novos protestos, para evitar novas manifestações contra o seu governo, o Getúlio Vargas, em 1932 ainda, ele assina um decreto-lei chamado de Código Eleitoral, ainda em 32, tá? Ainda em 32. E por esse decreto-lei, Getúlio Vargas ele convoca uma constituinte. Ele atende ao pedido de São Paulo, ele convoca uma constituinte. E foi essa constituinte que elaborou a Constituição de 1934. Constituição essa que foi a terceira Constituição da história do Brasil. Vamos lembrar? Primeira Constituição, 1824. A Constituição do Império. Segunda Constituição, 1891. A Constituição da República Velha. Terceira Constituição, 1934, a primeira Constituição da Era Vargas. E, pessoal, essa Constituição, a Constituição de 34, essa que foi a nossa terceira Constituição, ela é muito famosinha, tá? Ela aparece bastante em provas de vestibular. Isso porque essa Constituição, ela criou o voto feminino,
as mulheres elas passaram a votar no Brasil. E a Constituição de 34, ela implementou as leis trabalhistas. É a partir de 1934 que as leis trabalhistas elas surgem no nosso país. E aí, vejam, uma dica que eu dou para vocês. Dica. Lembrem das leis que o Vargas não criou. É mais fácil. Eu vejo alguns alunos querendo decorar as leis que o Vargas criou. Pessoal, 98% das leis trabalhistas que existem no Brasil até hoje, 98%, ainda são da era Vargas. Então, é mais fácil tu lembrar as leis que ele não criou. Porque o resto foi ele. Então, a primeira lei que o Getúlio Vargas não criou, direito à greve. O direito à greve foi uma lei trabalhista criada pelo Dutra, que vai ser o próximo presidente do Brasil. Semana que vem a gente vai estar falando sobre ele. Direito à greve, Dutra. 13º salário. Jango. O João Goulart, o presidente que vai ser derrubado pelos militares em 64. Terceira lei trabalhista que o Vargas não criou. O seguro-desemprego. Para ficar na sequência bonitinha, deixa eu colocar a terceira, a FGTS, porque aí fica na sequência bonitinha, tá? Na sequência cronológica. FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O FGTS ele foi criado pelo Castelo Branco, o primeiro presidente da ditadura militar. Daqui a 15 dias a gente vai estar falando sobre ela. E a última lei trabalhista que o Vargas não criou, seguro-desemprego, que foi o Sarney. Então, filho, lembra disso aqui, é mais fácil. Tirando essas 4 leis trabalhistas, pode colocar o resto na conta do Vargas. Tranquilo? De boa? Então, vejam bem. As leis trabalhistas, elas surgiram no Brasil em 1934. Mas em 1943, essas leis elas foram ratificadas. Ou seja, essas leis elas foram reafirmadas através da assinatura de um documento esse que obviamente foi assinado pelo Vargas, chamado de CLT. CLT é uma sigla que significa Consolidação das Leis do Trabalho. Então, em 1943, essas leis que foram criadas em 34, elas foram ratificadas, elas foram reafirmadas através da CLT. De boa, pessoal? De boa? Dúvidas? De boinha? Então, coloca assim para mim. Facinho demais. Então, tranquilo. Com a criação da Constituição de 34, se tem início a segunda fase da Era Vargas.
chamada essa segunda fase de governo constitucional. Seguro-desemprego, amor. Seguro-desemprego. Sarney. Greve, Dutra. 13º, Jango. FGTS, Castelo Branco. E seguro-desemprego, Sarney. Tá bom, meu amor? Tranquilo? Beijo, Raquelzinha. Então, a segunda fase da Era Vargas, o governo constitucional, que vai de 34 até 37. E nessa segunda fase, surgiram dois grandes partidos políticos aqui no Brasil. São eles a ANL, é uma sigla, ninguém precisa decorar isso, tá? Mas a ANL significa Aliança Nacional Libertadora, e a AIB, que também é uma sigla, AIB significa Ação Integralista Brasileira. A ANL, Aliança Nacional Libertadora, AIB, Ação Integralista Brasileira. A ANL, um partido de esquerda. A ANL, um partido de esquerda. A AIB, um partido de direita. A ANL defendia uma reforma agrária. A AIB defendia uma ditadura. A ANL defendia uma moratória. Pessoal, moratória é o não pagamento da dívida externa, tá? A ANL dizia que o Brasil não deveria pagar a dívida externa, em vez de pagar a dívida, o governo deveria investir em medidas sociais, educação, saneamento básico. Enfim, o governo deveria investir em medidas sociais. Já a AIB defendia o pagamento da dívida. Até porque entendam, tá, pessoal? Entendam. A ANL, sendo partido de esquerda, a ANL era o partido dos intelectuais. A gente pode chamar de classe média, tá? Intelectuais e militantes de esquerda. Professores, estudantes, trabalhadores, enfim, militantes de esquerda. Já a IB era o partido dos militares, era o partido da elite ruralista, dos latifundiários, por exemplo, e era o partido apoiado pela Igreja Católica, pela CNBB. CNBB, Confederação Nacional dos Bispos Brasileiros, ou Bispos do Brasil, tanto faz. Igreja Católica. Então, a AIB, Partido dos Militares, da Elite e da Igreja Católica. E, pessoal, a AIB, a elite brasileira, ela tinha muito medo disso aqui, ó.
Reforma agrária. Quando você fala em reforma agrária, até hoje, você compra uma briga muito grande com a elite ruralista. Inclusive, vocês sabem que até hoje a bancada ruralista do Congresso é muito forte. Então, para um presidente conseguir governar bem esse país, ele precisa do apoio da bancada ruralista, que é uma bancada muito forte dentro do Congresso, tá? Inclusive, isso explica, né, pessoal, o porquê de tanto desmatamento no nosso país, né, no governo atual, né? Aí vocês já começam a entender o porquê, né? Mas, enfim, o fato é que a reforma agrária defendida pela ANL, isso era visto como uma ameaça para a elite ruralista, da mesma forma que era uma ameaça para a Igreja Católica. A Igreja Católica... Eu vou falar agora, Raquelzinha, eu vou falar disso exatamente agora, tá? Quando fala em reforma agrária, você também compra uma briga com a Igreja Católica, porque a Igreja Católica é uma instituição latifundiarista, né? Inclusive, a Igreja Católica é a instituição, é a segunda instituição que mais tem terras no mundo. Então, falou em reforma agrária, obviamente, a Igreja Católica, ela não vai curtir muito essa ideia. E, pessoal, um outro problema era isso aqui, ó, a moratória. Qual o problema de uma moratória, Veraldinho? Se um país não paga a sua dívida, o que é que acontece? Sofre sanções econômicas. Sofre sanções comerciais. Ou seja, países param de investir no Brasil. Países, principalmente Estados Unidos, França, Inglaterra, enfim, passam a ver o nosso país como um país caloteiro e, consequentemente, passam a decretar sanções econômicas ao nosso país. Por exemplo, para de importar, ou reduz drasticamente a importação. Então, esse é o grande medo da elite ruralista. Porque se o Brasil para de pagar a dívida externa, fatalmente a nossa exportação de café iria diminuir. O Brasil passaria a ser visto internacionalmente como um país caloteiro e, consequentemente, iria sofrer punições econômicas, iria sofrer sanções, e a nossa exportação, ela iria fatalmente cair. Então, isso colocava em xeque, isso preocupava muito a elite ruralista, isso preocupava muito a elite brasileira. E aí a AIB, ela começou a defender a ideia de que a ANL era um partido comunista. A ANL é um partido formado por comunistas. E os comunistas são comedores de criancinhas. Os comunistas são aqueles que querem dar calote nas pessoas. Os comunistas são aqueles que querem tomar os bens das famílias de bem. Os comunistas são aqueles vagabundos que não querem trabalhar, só querem tomar o que a gente construiu. Enfim, a AIB, ela começou a dizer que a ANL era um partido de comunistas e que o Brasil estava sob a ameaça comunista e que, por isso mesmo, o nosso governo ele deveria ser ditatorial. Uma ditadura deveria ser implementada no Brasil para que esse ditador, para que esse presidente tivesse a força necessária para combater os comunistas. E aí, quando a AIB ela lançou essa ideia de que o presidente deveria ser ditador para que essa ditadura pudesse combater os comunistas, Getúlio Vargas amou essa ideia. É tanto que Getúlio Vargas ele se aproximou da AIB. Getúlio Vargas ele tinha uma relação muito boa com os militares, isso desde a Revolução de 30, lembram? Vargas, desde 30, ele tem uma boa relação com os militares, inclusive os militares ajudaram Getúlio Vargas a tomar o poder. Então, como Getúlio ele tinha uma boa relação com os militares fazem parte da AIB, e a AIB querem que o presidente se torne um ditador, Getúlio Vargas ele não pensou duas vezes. Ele se aproximou da AIB
E em 1937, através de um plano chamado de Plano Cohen, que era um plano de cartas falsas, Getúlio Vargas ele conseguiu dar um golpe no nosso país. Mais um, né? Em 7 anos, esse é o segundo golpe dado pelo Vargas. E como assim? Como assim, Everaldinho? Como assim um plano de cartas falsas? Getúlio Vargas, com a ajuda, inclusive, de militares, como, por exemplo, um militar chamado de Olímpio Mourão Filho. E aí vejam, né, que até os nomes se repetem, né, pessoal? Olímpio Mourão Filho, né? Até os nomes são incrível. Chega a dar um arrepio. Mas, enfim, o fato é que Getúlio Vargas, inclusive contando com a ajuda dos militares, Getúlio Vargas ele publicou nos principais jornais do Brasil que um comunista que nunca existiu, esse cara nunca existiu, esse cara foi criado, foi inventado pelo Getúlio Vargas e pelo Olímpio Mourão Filho. Então, Getúlio ele publica na imprensa brasileira cartas. Essas cartas elas teriam sido interceptadas pelo governo, pelo menos isso é o que o Vargas dizia para a população, que o governo interceptou essas cartas, e essas cartas eram cartas de um comunista chamado Cohen, que nunca existiu, e essas cartas diziam que o Cohen estava vindo da União Soviética, estava vindo para o Brasil, estava vindo da União Soviética para o nosso país, que aqui no Brasil o Cohen iria se unir a Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes, ele era o presidente da ANL. Então, essas cartas diziam que Cohen era um comunista soviético, Cohen estava vindo para o Brasil. Aqui no Brasil, Cohen iria se unir a Luiz Carlos Prestes para que juntos eles transformassem o nosso país em um país socialista. Então, essas cartas, elas diziam isso. Prestes, aqui é Cohen, tudo bom? Estou indo para o Brasil, vê se vai se preparando aí, porque a gente vai transformar esse país numa nova União Soviética, a gente vai transformar esse país num braço da União Soviética na América Latina, nós iremos transformar esse país num país socialista, enfim. E aí o fato é que a população brasileira entrou em desespero. Porque, volto a dizer, para as pessoas pouco informadas, infelizmente, uma educação de qualidade no nosso país, ela só é acessível a poucas pessoas até hoje é assim, né? Não à toa que principalmente hoje, né, pessoal, quando você quer xingar alguém, você chama alguém de comunista, né? Esse é um comunista, né? Então vejam que isso realmente é uma marca que ficou na nossa história, né? Quando a gente fala de comunista, as pessoas associam os comunistas a pessoas vagabundas, marginais, maluqueiros, né? A baderneiros. Enfim, o fato é que a população brasileira acreditou que os comunistas eles estavam se organizando para dar um golpe no Brasil. E aí o Getúlio Vargas, dizendo que o Brasil estava sob ameaça comunista, Getúlio Vargas, em 1937, ele decreta o estado de sítio. Estado de sítio é fechamento do Congresso. Alegando que o Brasil estava sob ameaça comunista, Getúlio Vargas ele decreta estado de sítio, Getúlio Vargas ele fecha o Congresso. Fechando o Congresso, Getúlio Vargas ele concentra os poderes em suas mãos, ele se torna um ditador. E com esse golpe de 37, a gente diz que se tem início a terceira fase da Era Vargas, chamada essa terceira fase de Estado Novo, que vai de 37
45. Dúvidas até aqui, pessoal? Dúvidas até aqui? De boa? Tá dando para enrolar vocês, pessoal? Tá dando para enrolar? Passei o dia todinho decorando isso hoje. De boa para todo mundo? Decolei. Decorei direitinho. Bom. Nessa terceira fase, foi criada uma nova Constituição, chamada de Constituição de 1937, mais conhecida pelo nome de A Polaca. A Polaca, porque essa Constituição, ela se inspirou na Constituição polonesa, que era uma Constituição fascista. A Constituição polonesa da época era uma Constituição fascista. Uma Constituição totalitarista, uma Constituição ditatorial. E, pessoal, pela Constituição de 37, o Getúlio Vargas, ele pôde criar órgãos coercitivos. Um órgão coercitivo nada mais é do que um órgão de repressão. E esses órgãos coercitivos, eles foram o DASP, é uma sigla, eu vou falar o significado, mas ninguém precisa decorar isso, tá? DASP, Departamento de Administração do Serviço Público. Departamento de Administração do Serviço Público. O DASP, ele foi criado para espionar os servidores públicos. Dentro de cada repartição pública, por exemplo, dentro das agências do Banco do Brasil, dentro das repartições públicas, existiam disfarçados funcionários do DASP, que nada mais eram do que fiscais do governo. Getúlio Vargas usava o DASP para fiscalizar o serviço público, os funcionários públicos, para saber se tinha algum funcionário público que falava mal do governo, para saber se algum funcionário público estava pensando em fazer greve. Então, o DASP era o órgão que fiscalizava, que espionava os funcionários públicos do nosso país. Quando o DASP identificava um funcionário público como sendo comunista, entendam que comunista era qualquer um que falasse mal do governo na época. Então, toda vez que o DASP ele identificava um comunista, ele comunicava ao governo, e esse comunista, sem sombra de dúvidas, seria preso, seria torturado e talvez até morto pelos militares da época. Então, Getúlio Vargas, ele cria o DASP, ele cria o DIP. O DIP é o Departamento de Imprensa e Propaganda. O DIP ele foi criado para censurar os meios de comunicação. Traduzindo, os jornais, as revistas, os programas de rádio, nada poderia falar mal do governo de Vargas. Não poderia ter nenhuma matéria de jornal, não poderia ter nenhum programa de rádio, não podia ter nenhuma manchete de revista que falasse mal do governo. O DIP, ele censurava os meios de comunicação. Inclusive, foi o DIP
inclusive foi o DIP, que criou um programa de rádio que existe até hoje, A Voz do Brasil. E esse programa de rádio, ele foi criado para ser um programa de rádio bajulador. A ideia da Voz do Brasil, que todas as emissoras de rádio são obrigadas a passar, tá, pessoal? Todas as emissoras de rádio no nosso país até hoje, todas são obrigadas a passar a Voz do Brasil, todo dia. O que hoje as emissoras podem fazer é escolher o horário. Existe uma flexibilização da Voz do Brasil. Então, tem emissora que passa às 7 horas, tem emissora que passa às 8. Então, que existe uma flexibilização, mas todas as emissoras precisam passar a Voz do Brasil, que é um programa bajulador, até hoje. É um programa de rádio que pertence ao governo. A ideia da Voz do Brasil é falar das coisas boas que o governo faz, na ideia de fazer com que a população ache que o governo é perfeito, de que o governo está fazendo tudo pelo Brasil, né, de que o nosso país está mudando, de que a pobreza está diminuindo. Enfim, é um programa bajulador, que existe até hoje, tá? O Getúlio Vargas, ele criou também os DOPSes. Os DOPSes. Pessoal, DOPSE significa Departamento de Operações de Proteção Social. Departamento de Operações de Proteção Social. E os DOPSes nada mais eram do que delegacias. Eram delegacias para onde os presos políticos eram mandados. Preso político não é preso comum, tá? Preso comum é um assaltante, é um sequestrador. Isso é preso comum. Preso político é aquele que faz oposição ao governo. Então, os DOPSes eram delegacias para onde os presos políticos eles eram enviados. E nessas delegacias, esses presos eles eram torturados, eles eram humilhados e muitos foram mortos. Na ditadura militar, foram os doicodes, que era a mesma coisa. Delegacias para presos políticos. Então, a Constituição de 37, ela permitiu que o Getúlio Vargas, ele criasse esses órgãos de repressão, esses órgãos coercitivos. Afinal de contas, o Brasil estava sob ameaça comunista e o governo tinha que reprimir esses comunistas. Daí a criação desses órgãos. Pessoal, foi durante o Estado Novo que o Brasil ele participou da Segunda Guerra Mundial. Foi durante o Estado Novo que o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial. E aí, por favor, anotem, tá? Anotem. Observação. Anotem aí. Observação do Everaldinho. Oi. Hashtag oi. Fazia tempo que eu não usava, né? Coloca como observação. O Brasil participou das duas guerras mundiais. Entretanto, na primeira, a participação foi apenas logística. Como assim, Everaldinho? Na Primeira Guerra Mundial, o que o Brasil fez foi abastecer com remédios,
fardamento e alimento os membros da Tríplice Entente. Quem era a Tríplice Entente, pessoal? Bota aí para mim no chat, por favor. Bota aí para mim quem era a Tríplice Entente. A gente falou disso agorinha. Quem era a Tríplice Entente? França, Inglaterra e Rússia. Massa, Raquelzinha, massa. Então, na Primeira Guerra Mundial, a participação do Brasil foi apenas logística. Ou seja, o Brasil mandava remédio, mandava roupa, mandava alimento para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para a França. Pessoal, me desculpa, tá? Eu viajei agorinha, eu viajei legal. Eu falei de Primeira Guerra Mundial há pouco. Não, mas tá certo. Oh, meu Deus do céu. A idade, pessoal. A idade é uma desgraça, tá? Então, na Primeira Guerra Mundial, o Brasil, ele participou apenas... É porque deu um bug, tá? Quando eu li aqui Segunda Guerra, eu Tríplice Entente, aí eu confesso que deu um bug geral na minha cabeça. Mas eu tô falando a observação. O Brasil participou da Primeira Guerra Mundial abastecendo a Tríplice Entente, mandando roupa, mandando remédio, mandando alimento para a França, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, tá? Vocês vão ver na aula que vem que os Estados Unidos eles vão entrar na Primeira Guerra Mundial, tá? Então, o Brasil vai abastecer a Tríplice Entente. Já na Segunda, a participação foi militar. Vargas enviou à Europa a FAB e a FEB. Getúlio Vargas ele mandou para a Europa a Força Aérea Brasileira e a Força Expedicionária Brasileira. Então, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi uma participação militar. Na Primeira Guerra Mundial, não. Cuidado com isso. Na Primeira Guerra, a participação do Brasil foi apenas logística. Na Segunda Guerra, a participação do Brasil foi militar. Sendo que aí tem um detalhe. Getúlio Vargas enviou à Europa a FAB e a FEB para combater os países do eixo. Pessoal, lá na frente a gente vai falar sobre Segunda Guerra Mundial, tá? O assunto hoje era Vargas, não é Segunda Guerra. Mas eu vou dar uma dica para vocês, tá? Os países do eixo são os países do Roberto. Os países do eixo são os países do Roberto. RO, Roma, BER, Berlim, TO, Tóquio, Roma, Itália, Berlim, Alemanha, TO, Tóquio, Japão. Então, os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Tranquilo? Fica fácil assim? Mas aí eu pergunto para vocês o seguinte. O governo do Vargas, ele se inspirava em governos democráticos ou o governo de Vargas, ele se inspirava em governos fascistas? Ideologicamente falando, o governo do Vargas, o Estado Novo, ele se inspirava em governos democráticos ou ele se inspirava em governos ditatoriais, em governos fascistas?
Coloca aí no chat, por favor. Quando a gente fala de Estado Novo, Vargas, ele se inspira em governos democráticos ou Getúlio Vargas, ele se inspira em governos fascistas? Tiago já colocou governos ditatoriais. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda que a inspiração de Vargas era no fascismo? Inclusive, lembrem, a Constituição de 37, ela se inspirou na Constituição polonesa, que era uma Constituição fascista. Então, o governo do Vargas, ele era um governo que se aproximava muito mais do eixo do que dos aliados. Só para que vocês entendam, tá? Só para não ficar uma coisa solta, só para vocês não ficarem perdidos. A Segunda Guerra Mundial, que lá na frente a gente vai falar sobre ela, a Segunda Guerra foi uma guerra entre os países aliados e os países do eixo. Os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão, países fascistas. Países aliados, Estados Unidos, Inglaterra, países democráticos e União Soviética, um país socialista. Então, na Segunda Guerra Mundial, o Brasil se uniu aos países aliados. O alvo da FAB e da FEB, o alvo foi a Itália. O Brasil atacou o exército de Mussolini. O Brasil atacou a Itália na Segunda Guerra Mundial. E aí vejam que o Getúlio Vargas ele entra em contradição. Porque vejam, aqui no Brasil, o Getúlio Vargas está perseguindo os comunistas. Pelo menos isso é o que ele dizia. Aqui no Brasil, Getúlio Vargas está perseguindo os comunistas. Na Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas se uniu aos comunistas. Na Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas ele lutou contra tudo aquilo que ele defendia. Na Segunda Guerra, Getúlio Vargas lutou contra a Alemanha, lutou contra a Itália, lutou contra o Japão. Getúlio Vargas ele entra em contradição. Aí vocês podem perguntar o seguinte: por que, Everaldinho? Por quê? Por que Vargas fez isso? Eu não entendi. Por quê? Vamos entender agora? Pessoal, o Getúlio Vargas, ele tinha como objetivo de governo, ele tinha como objetivo político industrializar o Brasil. Esse era o sonho do Vargas, industrializar o nosso país, criar o nosso parque industrial. Inclusive, quem quiser já coloca no caderno, foi o Getúlio Vargas que construiu a CSN, foi Getúlio Vargas que construiu a Vale, foi Getúlio Vargas que construiu a Chesf. Ou seja, Getúlio Vargas, ele queria criar o nosso parque industrial. Sendo que faltava para o Vargas dinheiro. Vargas, ele queria industrializar o Brasil, mas os cofres públicos, eles não tinham essa grana. Vargas, ele não tinha essa grana para montar esse parque industrial. E aí o Getúlio Vargas, ele pediu empréstimo à Alemanha de Hitler. Vargas, ele pediu empréstimo a Hitler. E Hitler disse que não tinha interesse algum de investir no Brasil. Vargas, ele pediu empréstimo à Alemanha e a Alemanha se recusou. Mas o presidente dos Estados Unidos, pessoal, o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial em 1942, tá? O Brasil entrou na Segunda Guerra em 42. Ninguém precisa decorar isso, não. É só para que tu entenda. O Brasil entrou na Segunda Guerra em 42. Em 1941, os Estados Unidos
entraram na Segunda Guerra. E os Estados Unidos, eles eram governados por um presidente chamado de Roosevelt. Roosevelt era o presidente dos Estados Unidos na época. E Roosevelt, ele sabia que o Brasil, ele se inspirava. O Brasil tinha como sua referência o fascismo. A ideologia política do Brasil, do governo brasileiro, era uma ideologia fascista. E os Estados Unidos, eles temiam que, como o Brasil se identificava com o fascismo, como Vargas ele se identificava com o fascismo, os Estados Unidos, eles temiam que o Vargas, por aproximação ideológica, os Estados Unidos temiam que o Vargas ele permitisse que a Alemanha, que o Japão, que a Itália montassem bases militares aqui, no nosso país. O medo dos Estados Unidos é que os países do eixo, os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra ao lado dos países aliados, tá? Os Estados Unidos lutaram contra o eixo, da mesma forma que o Brasil vai lutar contra o eixo também. Então, como o Brasil se inspirava, como a ideologia do governo brasileiro, ela se aproximava dos países do eixo, então os Estados Unidos eles tinham medo que o Vargas permitisse que a Itália, que o Japão, que a Alemanha usassem o Brasil como ponte para atacar os Estados Unidos. Esse era o grande medo do Roosevelt, que o Brasil fosse um trampolim para que os países do eixo pudessem atacar os Estados Unidos. Roosevelt ele tinha medo que a Alemanha, principalmente ela, a Alemanha do Hitler, montasse bases militares no Brasil para atacar os Estados Unidos. Pessoal, tá todo mundo conseguindo entender meu raciocínio? Tá todo mundo conseguindo entender direitinho? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Todo mundo tá conseguindo entender? Eu coloco assim, tá de boa. Se não, coloca assim. Tô perdidinho. Tá todo mundo conseguindo entender mesmo, né? Posso ficar tranquilo, né? Então, de boa. Então, os Estados Unidos, eles temiam que a Alemanha usasse o Brasil como trampolim, como ponte, para atacar o território norte-americano. E aí, obviamente, Roosevelt, ele ficou sabendo. Ele ficou sabendo que Vargas pediu dinheiro à Alemanha e a Alemanha não emprestou. Roosevelt, ao ficar sabendo disso, o Roosevelt, ele liga para o Vargas. Roosevelt, ele ligou para o Vargas e ofereceu esse empréstimo. Vargas, eu estou sabendo que você quer industrializar o Brasil, que você quer criar parques industriais no Brasil, mas você está precisando de verba, né? Você está precisando de quanto? Os Estados Unidos lhe emprestam. Mas, em contrapartida, em troca desse empréstimo, você vai ter que entrar na Segunda Guerra Mundial ao meu lado. Quer esse empréstimo? Quer industrializar o Brasil? Não tem problema, os Estados Unidos lhe emprestam. Mas eu, Roosevelt, quero que você, Vargas, faça com que o Brasil entre na Segunda Guerra Mundial lutando contra a Alemanha, lutando contra a Itália, lutando contra o Japão, lutando contra o eixo. Você topa? E o Vargas topou. Porque para o Vargas o mais importante era industrializar o Brasil. Esse era o sonho dele como presidente. Esse era o seu maior objetivo político. Então Vargas, ele coloca o Brasil na Segunda Guerra Mundial e na Segunda Guerra o Brasil vai lutar ao lado dos Estados Unidos. A aliança do Vargas era com os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos se uniram
a Inglaterra e se uniram à União Soviética. E aí, pessoal, quando a elite brasileira ficou sabendo que Vargas se uniu à União Soviética, e volto a dizer, Vargas não se uniu à União Soviética, se uniu aos Estados Unidos. A aliança do Brasil com a União Soviética foi uma consequência, mas o vínculo do Brasil era com os Estados Unidos, não era com a União Soviética. Mas o fato é que o Brasil se aproximou da União Soviética. E a elite brasileira, ela ficou receosa, ela ficou preocupada. Vargas se aproximando da União Soviética, para a elite brasileira, isso não é bom. Lembrem que o que a elite brasileira mais teme é isso aqui, ó, é perder as suas terras. Fale tudo, só não fale em reforma agrária. Fale tudo, só não fale em socialismo. Fale tudo, só não fale em comunismo. Qualquer coisa que faça com que a elite brasileira sinta medo de perder as terras, qualquer coisa, vai fazer com que você compre uma briga muito grande com a bancada ruralista. Então, quando Vargas se aproximou da União Soviética, que não era a intenção dele, nunca foi, mas a partir do momento que Vargas ele se aproxima da União Soviética, o Vargas ele acaba perdendo o apoio dos militares, o Getúlio Vargas ele acaba perdendo o apoio dos latifundiários, Getúlio Vargas ele acaba perdendo o apoio da Igreja Católica. Getúlio Vargas ele passou a ser considerado pela elite brasileira como um traidor. Como é que pode o Brasil se unindo à União Soviética? Como pode o Brasil se aproximando dos comunistas? Como é que pode Vargas aqui dentro persegue comunista e lá fora Vargas se une aos comunistas? Como é que pode? Então, essa contradição política, isso fez com que Vargas ficasse isolado. Vargas perdeu o apoio dos militares, Vargas perdeu o apoio dos latifundiários, Vargas perdeu o apoio da Igreja Católica, Vargas perdeu o apoio de todo mundo que o ajudou a decretar o estado de sítio em 1937. Em 37, Getúlio Vargas, ele decreta o estado de sítio porque ele teve o apoio da elite brasileira, ele teve o apoio dos militares, ele teve o apoio da Igreja Católica. E exatamente essas pessoas, essa mesma galera que em 37 apoiou Vargas, em 45, na realidade em 42 já, tá? A partir de 42, essa mesma galera vai chamar Getúlio Vargas de traidor. Getúlio Vargas ele vai ficar isolado no poder. É tanto que em 1945, ficando isolado no poder, Getúlio Vargas foi obrigado a renunciar. Vargas renunciou à presidência. E com essa renúncia, a gente diz que se tem fim a era Vargas. E se tem início o populismo. Pessoal, ainda em 1945, logo depois que o Vargas renunciou, logo depois, aconteceram eleições presidenciais, tá? E quem foi eleito presidente do Brasil foi o Eurico Gaspar Dutra. E é com o governo do Dutra que se tem início o populismo. Mas sobre o populismo a gente só fala na próxima aula. Dúvidas, pessoal? Gostaram da aula de hoje? Foi tranquila a aula de hoje? Foi massa? Se foi massa, coloca assim. Gostei demais. Se não, coloca assim. Vai estudar mais, Everaldinho. Legal? Tranquilinho? Então, um beijo.
no coração de vocês. Lembrando que a partir da semana que vem, a partir da próxima terça-feira, semana que vem, dia 3, a gente começa a nossa revisão. E quem quiser, presencial. Beleza? Quem não, a gente continua com o ensino remoto. Lembrando que a revisão vai ser paralela às aulas regulares. Na segunda-feira, a gente tem aula normal. Terça-feira, a gente revisa. Tranquilo? De boa? Beijo no coração de vocês. Já eu estou colocando em nosso grupo de WhatsApp o PDF da aula de hoje. Tranquilo? Beijo, 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 beijo.